Nosso programa está de volta. A gente vai falar sobre segurança nos condomínios, segurança de um modo geral. A gente teve um incêndio que aconteceu aqui no centro de São Paulo que chamou muita atenção. Os peritos explicam que provavelmente foi por um curto-circuito. E eu te faço uma pergunta. A gente que está aqui no centro de São Paulo anda pelas ruas do centro e vê vários prédios em condições deploráveis. E a gente se pergunta, meu Deus, que risco. Mas será que o risco pode estar mais perto do que a gente imagina? No seu condomínio? Se você tem alguma pergunta, entra na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano ou facebook.com/nosso-PGM. Você pode também ligar para 0 operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Sérgio Craveiro, que é presidente da CONASE. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado, boa tarde. E eu estou recebendo também o Alexandre Isaías, que é diretor da 3A Consultoria Predial. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer recebê-lo aqui novamente, Prazer viu? É meu. Bom, o assunto nos chama atenção. A princípio, a gente escolhe falar sobre esse assunto pelo que aconteceu e por toda a repercussão do acidente, da tragédia que aconteceu aqui em São Paulo. Mas eu quero falar sobre todos os âmbitos de segurança. Queria começar entendendo um pouco. Quando a gente fala sobre as instituições, quando a gente fala sobre os síndicos, quem faz o que num condomínio? Como isso funciona? Vou começar perguntando para o Sérgio. Por favor, Sérgio. Realmente foi uma tragédia, né? Repercutiu nacionalmente, mediante os fatos de que não há o cuidado, né? Lógico, pelos moradores que tinham lá. Era um condomínio invadido, condomínio... sem cuidado, de sem fato, cuidado né? nenhum, de manutenção, de absolutamente nada. Sem um síndico, sem uma pessoa para guiar. Tanto que parece que depois a pessoa desapareceu, voltou e está indo aos poucos. Até agora nem se sabe direito quem era responsável, quem não era, né? Mas o fato é que esse incêndio aconteceu dia 1º de maio, logo quando virou o mês, né? Uma hora da manhã e tal. E aí, de lá para cá, até hoje, já aconteceram vários incêndios, uns no Nordeste. Ontem foi em Brasília, na cobertura de dentro de um apartamento, quer dizer, na maioria das vezes... Mês passado na Paulista também, na Paulista, né? Aqui em São Paulo, na semana passada, na Radoc Lobo. E então o que acontece? Na maioria das vezes vem de dentro do apartamento. Então cuidados são extremamente necessários. Mas já teve casos de pegar fogo, por exemplo, por vencimento de para-raio, onde o para-raio não foi feito a manutenção do para-raio, caiu um raio que pegou fogo no condomínio. E quando acontece isso, realmente é uma grande tragédia. E todos os cuidados são necessários, né? Queria perguntar para o Alexandre agora. Alexandre, como que entram as consultoras, as consultorias de um modo geral, de prédios, atuando em todas essas questões? Como é que isso funciona? Na verdade, a consultoria ela faz um auxílio ao síndico. Então, você monta um programa, um cronograma daquilo que tem que ser vistoriado e verificado. Como o próprio Sérgio disse, muitas vezes acontece N acidentes ou queima de aparelhos eletrônicos, etc., justamente pela falta de manutenção. A falta de manutenção em condomínio é constante. Muitos síndicos acham que não tem o porquê fazer uma programação, né, para poder montar um evento de manutenção preventiva. A manutenção preventiva não ocasiona o tipo de situação que você viu. Muitas vezes em Brasília, por exemplo, estima-se que foi por causa de um problema elétrico, mas houve um vazamento de gás. No Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, se não me engano, aquele problema do vazamento de gás no 5º andar que explodiu o apartamento. Então, o que o morador ele esquece, o condômino ele esquece, que não é só a manutenção preventiva do edifício. Ele também, no próprio apartamento dele, ele precisa fazer a manutenção preventiva, senão também não adianta. Em cada apartamento isso precisa acontecer, cada um, né? no seu, né? Teve um caso no Leblon que aconteceu até de um desembargador. Ele tinha uma tomada na sala dele que estava com 18 tomadas juntas, né? Numa régua, né? Numa régua, numa extensão. E deu um curto-circuito, né? Então, na verdade, a segurança depende de todos os condôminos, não só do síndico do prédio. É interessante isso que vocês estão falando. Eu estou morando em prédio pela primeira vez. Tenho 32 anos, nunca tinha morado em prédio. Eu e meu marido mudamos recentemente, depois que a gente teve o bebê, para um prédio. Sempre morei em casa. E já sinto muitas diferenças. Eu me lembro que logo que eu mudei, aonde fica a varanda é onde fica também o gás. Eu lembro que eu fui tentar fechar, o meu marido falou, não, esse aí não fecha, tem que ficar aberto, é um escape que tem. Então, dentro dos edifícios, de um modo geral, existem algumas medidas que são fixas, que são importantes. Queria entender um pouco sobre elas. Sim, essas medidas até para sair o habite-se, para poder ter condições de moradia. Você só mora lá porque saiu o habite-se, ou seja, o bombeiro foi vistoriar,
o bombeiro viu que a sensação de segurança ela existe, né? Então, por exemplo, a central de gás lá embaixo, do gás encanado no térreo, não pode ficar próximo à churrasqueira, tem que ser arejado, né? Que nem o Alexandre disse aqui, estouro de gás, né? Também é uma das questões que envolve a segurança do condomínio. E uma série de coisas que tem que ser feito na base da segurança. Corrimão na hora da fuga, nós temos a fuga disso tudo. Então vamos supor, pega fogo num apartamento, você tem que, as pessoas elas têm tem que ter o treinamento de brigada de incêndio. Então nos condomínios tem que ter o brigadista. E aí tem uma rota de fuga, né? A gente orienta nunca pegar o elevador também. Né? E sim, o corrimão da escadaria tem que estar em boas condições. Então tudo isso são condições de habitabilidade, ou seja, o bombeiro ele vai dar um laudo dizendo, olha, tem que ser feito, pode morar. Um outro detalhe, essas condições elas têm vencimentos, né? Dependendo do seu estado, estamos aqui no programa nacional, via web também, então você tem estados que é de ano em ano que vence, né? Que seria o AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Já no estado do Rio Grande do Sul você tem o PPI, né? Que é o Programa de Prevenção contra Incêndios. Então tudo isso precisa ser feito. Aí custa dinheiro, muitos condôminos não querem fazer. Isso aí nunca vai acontecer com a gente, olha aí o que tem acontecido. Né? Então realmente precisa ter essa noção, passar esta noção a todos os condôminos, né? E é importante, né, a importância, Alexandre, de preparar os síndicos. Queria falar um pouco sobre isso também. Eu quero falar já sobre a importância de cada apartamento, então de cada morador ter a sua conscientização, mas o papel específico do síndico ou da preparação para o síndico nessas questões. Fala pra gente. Olha, nesse caso, eu venho até frisar a CONASE, né? Nós da CONASE, né, o Sérgio é presidente, eu sou membro, o que nós fazemos? Nós instituímos alguns congressos, algumas palestras, de uma forma a instruir o síndico. Muitas vezes o que acontece é que o síndico, na verdade, ele é um síndico morador e não um síndico profissional. Voltando a falar que síndico profissional, ele não tem uma faculdade. Eu sou formado em síndico. Não, ele fez o curso, ele tem, né, assim como o Sérgio tem a Shadai, que é uma empresa de curso, que dá curso para síndicos, formação de síndicos, né? Então, isso é uma coisa muito interessante de frisar, assim como você mesmo colocou, que muitas vezes o síndico, ele por ser síndico morador, ele acha que ele não precisa. Ele vai gerir um condomínio como se fosse a casa dele. Na verdade, não é. O condomínio, ele é uma empresa. Ele tem que visualizar o condomínio como uma empresa. Porque ele visualizando dessa forma, ele tem regras e obrigações. Né? E as regras e obrigações dele têm realmente que existir. Ele tem que ter essas regras porque ele pode botar em risco todas as famílias que moram. E para isso, o síndico, não que ele precisa saber de tudo, ele precisa ser expert em tudo. Não é isso. Mas ele precisa pelo menos ter uma noção básica de tudo dentro do condomínio para que ele possa agregar de outra forma ou de alguma forma com o prestador de serviço. Já vou perguntar sobre isso. Sobre todas as empresas contratadas, as prestações de serviços e como síndico, morador e essas empresas têm que estar bem afinados no dia a dia. Mas antes eu vou atender uma ligação da Miriam, que é de São Bernardo. Oi, Miriam, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, prazer falar com você. Pode fazer sua pergunta. Igualmente. A minha pergunta é assim: se o dono da administradora pode se candidatar a cargo de síndico e ser síndico. Aí o que acontece? Eu era síndica num condomínio em Mongaguá e estava com problema estrutural. Eu contratei uma pessoa especializada em perícia, né? Fiz um laudo técnico, o qual esse proprietário da administradora ficou falando para os condôminos que eu desperdicei o dinheiro. Ele morava no prédio, é isso, o proprietário? Morava, sou proprietária. Eu moro em São Bernardo, mas sou proprietária de apartamento lá e era síndica. Aí o que acontece? Ele ficou contestando o laudo da perita, falando que não era nada. Eu chamei o engenheiro especializado em estrutura, como ela indicou, né? Porque no laudo ela põe que corre risco de colapso. Aí eu acabei renunciando de tanta pressão em cima de mim por causa disso, porque eles não queriam fazer a manutenção. Eu renunciei, ele assumiu o cargo, só que ele não recebe o laudo técnico da perita e continua lá o problema e eu não sei o que eu faço. Ele é proprietário na administradora e me dificulta muito. Inclusive hoje eu estava esperando ele vir aqui retirar esse laudo.
Obrigada pela Mas sua até agora não participação, veio ninguém, Miriam. porque eu quero um Obrigada pela documento sua por escrito. participação, Miriam. Obrigada pela sua participação, Miriam. Um abraço. Eu vou pedir para eles te orientarem. A gente não está com advogados aqui, né? Mas se vocês puderem dar uma orientação, o que ela pode fazer? Qual dos dois prefere? A questão não é nem jurídica, né? Na verdade não há nenhuma questão jurídica aí. O que a gente orienta é, no caso da dúvida, foi contratada uma empresa para fazer uma peritagem na área estrutural. Chamar alguém credenciado do CREA, né? Então é importante você ir no CREA de Mongaguá, né? Pedir orientação, ver um engenheiro especialista em estrutura condominial e pedir para ele este laudo. Em qualquer, se ainda surgir alguma dúvida, vá até a prefeitura e peça ao engenheiro credenciado na prefeitura, engenheiro de obras da própria prefeitura, porque para o condomínio estar lá hoje em qualquer cidade que seja, Mongaguá, São Bernardo, com certeza a prefeitura aprovou o projeto, o engenheiro da obra aprovou o projeto, que se está condenado ou esqueci o termo que ela usou, né, comprometido, então é importantíssimo você acionar a prefeitura para tirar esse diz que está entre a administradora, duvidando do laudo da estrutura. Só para terminar, o dono da administradora pode sim atuar como síndico, apesar de, aqui eu como especialista aí 30 anos de gestão de condomínios, né, como síndico e como administrador, eu não orientar, né, a gente não orienta, não é ideal, mas não é o ideal, né? A não ser que tenha uma gestão muito participativa de subsíndico que também tenha propriedade no imóvel, membros do conselho para fiscalizar sempre o síndico e a administradora, né? As atuações, mas a gente não recomenda, né? Mas pode sim. Obrigada pela orientação, obrigada pela participação, Miriam. Vamos entender então um pouquinho sobre essa relação, morador, síndico, quando é síndico morador, quando é síndico contratado. A gente sabe que essa relação deve ser o melhor possível. Eu vou perguntar agora para Alexandre. Alexandre, como escolher o síndico? Depois eu vou complementar, vou pedir para o Sérgio complementar. Como escolher o síndico? É melhor que seja um síndico contratado do que um síndico morador? Dá para um síndico morador atuar tão bem como um síndico contratado? Eu acho que vai muito do ponto de vista de cada um, né? O síndico morador, ele geralmente, ele quer auxiliar, ele tem aquela força de vontade, não, eu vou e tal, mas ele não tem a experiência ou não tem a visão realmente de um síndico. No caso, nós que somos cursados, né, o próprio Sérgio, né, dá esse curso para nós, automaticamente você tem uma outra visão do que é um condomínio. Como eu te disse, muitas vezes o síndico morador, ele vê o condomínio como uma extensão da casa dele, e o profissional não. Por outro lado, na convivência, é muito mais fácil você ser profissional do que você ser morador. Por quê? Morador tem que tomar uma atitude contra um condômino, ele vai descer no elevador, ou o condomínio vai cruza no elevador, é uma beleza, cara, né? Por que você me multou? Mas você tá errado. Tô errado, mas você é meu amigo. Diferente do profissional. Profissional é aquilo, vai, faz e tá errado, tá na convenção, tá no regulamento. O importante é todos, independente se é profissional ou se é morador, ele ter o conhecimento correto do regulamento interno da convenção coletiva do seu condomínio. Isso é importante, porque tudo que ele fizer e não for condizente com a regulamentação, ele pode se prejudicar depois que ele responde civil e criminalmente. Né? Por favor, Sérgio, quando que essa escolha é feita e ela pode ser modificada a qualquer momento? Pode. Eu mesmo, em 1992, entrei de síndico de um prédio, eu morava lá no condomínio. Mas eu acabei sendo síndico profissional. O síndico profissional, na verdade, hoje, a gente caracteriza ele pelo menos sendo síndico de 2 condomínios. Ou que ele seja de um, mas que não tenha propriedade neste um condomínio. Neste único condomínio que ele atua. Então, o Alexandre falou já até muito bem claro aqui, administrar o condomínio como se fosse sua própria casa não é o ideal. O condomínio hoje é tratado como empresa, você tem condomínio aí com 200 apartamentos, 500 apartamentos. Condomínio de casas também, né? Casas. A gente está falando sobre condomínios. A lei é a mesma, né? Para condomínio de casa quanto para condomínio predial, residencial. Obedecer o Código Civil brasileiro, sempre falo dos artigos 1331 ou 1356. Tem muito síndico, fala 95% dos síndicos no Brasil. A gente pergunta, quem leu aqui o Código Civil brasileiro? Ninguém. Então, um síndico de sucesso hoje, seja morador ou não morador do síndico profissional, é um síndico bem informado, né? Quem detém da informação, né? Quem detém da prevenção, né? Eu falo que a palavra administrar é uma das palavras mais difíceis de praticar no dicionário português, né? Você vê a palavra administrar como prevenção, informação, negociação, controlar, né? Controlar, organizar,
né? Então, como é que o síndico vai ser um síndico preventivo, né? Fazendo um curso, por exemplo. A maioria, porque hoje existe uma verdade, né? Igual a Miriam estava falando da administradora. Ela perguntou, mas a administradora pode ser síndica? O que ocorre também é que os proprietários de administradoras, eles vão nas assembleias e perguntam, quem quer ser síndico? Ninguém se manifesta. Aí você pergunta para os ex-síndicos presentes, para um novo morador igual você seria a síndica do seu prédio, você acabou de morar lá, né? Então, vai participar da assembleia. A participação dos condôminos também nas assembleias é muito baixa, porque as pessoas acabam arrumando confusão, não é muito objetivo, o síndico não vai preparado, né, planejado para a assembleia, então é muito importante o síndico ir planejado para a assembleia. Agora, como o tema aqui é segurança em condomínios, eu quero que vocês entendam que tudo isso envolve a segurança. Claro. Se eu tiver que ir para uma assembleia, por exemplo, para dizer para o pessoal que vai ter um curso de brigada de incêndio e todos devem participar, né? Nós temos no estado do Paraná, por exemplo, que 20% dos condôminos, moradores, têm que participar do curso de brigada de incêndio, porque senão não sai o certificado, não sai o AVCB, e quando pega fogo nos condomínios, igual tem acontecido aí que a gente tem falado, ou qualquer outro incidente, a primeira coisa que a companhia de seguro pede é o AVCB. Vem lá na carta da companhia de seguro, olha, precisamos de todos esses documentos para analisar e pagar o prejuízo, né? E aí, o primeiro que aparece, o que é? AVCB. Aí não tem o AVCB, aí não paga, aí começa outra confusão. O prejuízo, ele é muito notório, né? Entender de quem é a responsabilidade disso tudo. Pode complementar, Alexandre. E só complementando o que o Sérgio falou, muitas vezes tem o AVCB, mas não tem a brigada. Né? Ou então, eles, desculpem até a expressão chula que eu vou usar, mas faz o jeitinho brasileiro, a famosa mutreta brasileira, e aí bota lá 10 pessoas, porque dependendo da quantidade de unidades que tem o prédio, você tem um número X de participantes. É uma porcentagem, exatamente. Né? Então, por exemplo, um prédio de 100 unidades, você tem que ter no mínimo 10 participantes. E aí não tem os 10, porque quando você convoca, isso o Sérgio sabe, eu também, a gente tem infelizmente, essa infeliz situação, que quando você convoca para fazer brigada de incêndio ou para participar ou etc, não desce ninguém, desce 1, 2, e aí você precisa de 10. O que você faz? Bota o funcionário da faxina, bota vai o porteiro, pegando quem está passando na frente, pega quem tiver e coloca lá, para poder cumprir. Rapazes, eu vou já para o intervalo, mas eu quero deixar um assunto que eu acho que é o principal do nosso bate-papo aqui. Todo o acidente, ele poderia ter sido evitado. Então eu quero falar um pouquinho sobre tudo que pode acontecer dentro do seu apartamento. A gente está falando aqui de condomínio, mas são alertas para sua casa também, para você que mora em casa. Quero falar sobre deixar celular carregando a noite inteira, ir viajar e posso deixar todos os móveis na tomada ou não, que a minha mãe fala, filha, tira tudo da tomada, precisa ou não precisa. Os eletrodomésticos estão preparados ou não para qualquer tipo de problema que possa acontecer na corrente de energia. A gente vai entender sobre tudo isso já com vocês. Eu vou para um break, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente continua falando sobre segurança em condomínios. Não sai daí, faz a sua pergunta lá na fanpage, facebook.com/Jaqueline Stefano, facebook.com/nosso PGM ou liga 0 operadora 11 3337 5886. Eu volto já. Gente, estamos de volta falando sobre segurança em condomínio com tantas perguntas. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o Alexandre Isaías, que é diretor da 3A Consultoria Predial, e o Sérgio Craveiro, que é presidente da Conase, estão batendo papo com a gente. Rapazes, eu queria voltar, eu estava falando sobre a importância da prevenção, que todo acidente poderia ter sido evitado. Sérgio, eu queria entender, qual que é a autonomia? Existe alguma autonomia do síndico, ou de alguma empresa que possa entrar dentro da casa de cada condomínio ou não? Cada um é responsável pelo que está acontecendo ali dentro da sua residência. Temos que partir do princípio que cada um é responsável pelo que acontece dentro da sua própria residência. Entrar na casa das pessoas não pode, só com mandado judicial, mas no caso de condomínio, alguns condomínios, poucos deles, tem lá escrito no regulamento interno ou na convenção que o síndico tem essa possibilidade de entrar e fazer uma vistoria. Mesmo que não esteja escrito nas regras do condomínio ou na própria convenção, o que a gente orienta até para prevenção, né? Que foi até o motivo da sua pergunta. Todo mês de janeiro, fevereiro ou março, que são em 95% dos condomínios fazem a parte de previsão orçamentária, colocar o item
para prevenção, tanto hidráulico quanto elétrico, né? Perfeito. Prevenção, porque, por exemplo, o gerador tem que funcionar, os extintores, isso daí muitos colocam, mas a parte elétrica, quando acaba a luz, por exemplo, o gerador tem que funcionar, né? A luz de emergência tem que funcionar. Não é todo dia que se acaba a luz no condomínio. Então, é importante fazer de 4 em 4 meses, a gente orienta, na última semana de março. Você falou do extintor, mas eu já vi muito prédio com extintor vencido, Tem viu? bastante, tem bastante. Tem Eles muito. colocam, mas às vezes não fazem a troca de tempos em tempos adequada, né? E é importante o síndico, quando for vistoriar com a empresa que vai fazer a troca, ir até a empresa para poder fazer junto a vistoria a troca, porque tem empresas também que não trocam, só troca o lacre e manda de volta. E tem um extintor certo para cada local, não é também qualquer extintor, tem isso também, né? Tem o de pó, tem o de água. E no curso de brigada de incêndio você aprende a usar, por exemplo, de um curto-circuito, que a gente estava falando no bloco anterior. Qual o extintor que eu vou usar? Porque às vezes é um curto-circuito, está pegando fogo na tomada, não precisa sair correndo. A pessoa já tem essa prática no curso de brigada, de ir lá no corredor. Ela sabe o que fazer ali na casa dela, tranquilamente. Exato, ela vai no corredor, pega o extintor. Qual o extintor que eu vou pegar? Né? O de água? Para jogar na tomada? Não, tem que pegar o de pó. Então no curso, tudo isso, eles tocam fogo nos equipamentos, eles mostram vídeos, porque às vezes pega fogo em questões de 5 segundos num quarto de uma criança. Né? É importante para a vida isso, né? Muito. Não é aquilo de ter que fazer volume, né? Porque precisa de 10% dos condôminos, né? Exatamente. Queria perguntar para o Alexandre um caso específico que chegou aqui pra gente, mas antes desse caso, eu quero perguntar sobre a garagem, mas antes desse caso, queria perguntar sobre o que a gente estava falando nos bastidores. Quando a gente fala especificamente sobre o prédio aqui de São Paulo, aqui do centro, você estava me explicando fora do ar, que eles não tinham elevador e tinham local onde o lixo se concentrava. Isso também intensificou os gases. Explica pra gente, por favor, Alexandre. O que acontece ali, pelo menos a perspectiva que houve do bombeiro, é que houve um curto na instalação elétrica. Isso. Essa instalação, ela era feita de um semáforo na porta do prédio. Era um gato, né? O famoso gato. Miauzão. Eles puxaram o fio e aí tem ramificações. Aí teve uma sobrecarga, estava ligado. Estima-se que estava ligada a televisão, micro-ondas e uma geladeira na mesma tomada. Então aquela tomada começou a pegar fogo. Bom, material inflamável, madeira, etc. O que aconteceu ali? Eles depositavam lixo no fosso do elevador. Naquele posto do elevador eles depositavam lixo. Material orgânico, pessoal, depois da decomposição vira gás. É automático. O que deve ter acontecido? Isso é uma ideia que o bombeiro teve de que forma aconteceu, uma presunção dele. O que aconteceu? Eles devem ter aberto a porta do elevador e aí o que aconteceu? O fogo foi para o corredor e o fosso, como tinha gás, começou a pegar fogo, por isso que os andares de cima pegaram fogos mais rápidos do que os andares de baixo. E se você verificar nas imagens, você vê que pega fogo no 5º e no 6º. Aí fica o 7º e 8º sem fogo, depois pega no 10º para cima. Por isso que teve esse problema. E aí eu venho a dizer o seguinte, não existe estrutura que aguenta alta temperatura. Isso foi provado, né? Hoje com cimento e aço, 10 toneladas, 12 toneladas. Aqueceu, passa a 4, 5 toneladas. Então por isso que o prédio caiu. Tá? Exatamente por esse motivo. Não suportou mesmo. Não suportou. Eu tenho uma pergunta aqui, interessante, tem a ver com segurança sim, né? Que é sobre garagem, eu queria fazer para vocês. O rapaz estava saindo do prédio dele, é uma rampa, então eu imagino que ele abriu, de bicicleta, ele abriu o portão com controle, aí ele deve ter ido tomar um impulso, né? Para subir a rampa com a bicicleta, nesse espaço de tempo, o portão fechou. Não sei se exatamente ele fecha com um tempo específico, se o porteiro achou que alguém tinha saído e fechou, mas o portão fechou em cima do rapaz, o rapaz caiu para trás, se machucou e ainda por cima estragou o portão. Aí ligaram para eles e falaram, olha, destruíram o portão. De quem que é essa responsabilidade, rapazes? Eu acho que primeiro a gente tem que começar, temos que partir de um ponto. Primeiro ponto, temos câmeras, vamos verificar. Segundo ponto, por que o portão não tem um sistema de trava eletrônica? Ou seja, você passa no sensor, o portão para. Existe um freio, chama freio eletrônico, ou freio dinâmico. Qualquer empresa que instala sistemas de portão e portaria, coloca esse tipo de sistema. Por quê? Muitas vezes você vai passar com o carro, o portão desce, acaba o tempo, ele é temporizado. Acaba o tempo, ele fecha automaticamente, então pode pegar o veículo. Então, já temos que verificar também por que isso não tinha, né? Isso não é obrigatório, né?
Então, obrigatório? Não é. Mas é tão importante, é uma questão então, de segurança, porque é tão importante. Você imagina quantos carros nós vamos pagar se o portão fechar em cima do veículo? Tem uma hora que o seguro não vai pagar. Você entende? Então, essa é uma segunda hipótese. A terceira hipótese é, alguém deve ter fechado. Quem que nós vamos responsabilizar? Da forma que eu te falei. Primeira coisa, vamos ver as câmeras. Vamos ver o que aconteceu. Precisamos verificar o que aconteceu, se o portão estava com defeito. É muito difícil eu te dar uma ideia de quem é o responsável. Porém, se você começar a analisar, a coerência é, vamos consertar o portão, já houve o dano pessoal, dano material fica para o condomínio, dano pessoal fica para ele de uma certa forma, veja bem. Por isso que eu acho que tem que ser analisadas as imagens para ter certeza do que realmente aconteceu. Porque se um porteiro fechou ali e não percebeu, tem uma responsabilidade aí, né? Exatamente. E aí tem as câmeras. Então o porteiro não viu que tinha carro saindo ou a pessoa estava saindo e fechou o portão, então não foi acidental. Você entende? Por favor, o Alexandre está aqui para falar de prevenção, agora o problema já aconteceu, agora eu entro aqui, né? O que ocorre é assim... Ele falou tudo que tinha que ser feito antes, inclusive, né? Agora eu vou falar o que aconteceu depois. Não quero que briguem comigo, hein? Mas o que acontece é o seguinte, no Nordeste brasileiro, quando eu vou dar palestras, né, Bahia, Pernambuco, Sergipe, o que a gente repara, né, é que o controle remoto fica na mão do porteiro. O porteiro tem o controle lá na guarita, então ele abre e fecha. Isso acontecia muito aqui em São Paulo há 10 anos atrás, até mais do que isso. Ocorre que muitas das vezes você quer descontar do porteiro, só que aí ele vai acabar entrando na justiça, ele vai acabar tendo esse dinheiro de volta, isso é notório. Então descontar do porteiro não foi nem o caso aqui, mas pode ter alguma dúvida de alguém em casa, né? Então não descontem do porteiro, houve um treinamento inadequado, por exemplo, né? E o portão tem um temporizador, igual o Alexandre disse aqui, todos eles têm, você calcula lá 15, 20, 30 segundos, você faz o que achar necessário. Só que ocorreu, né? Eu vou atribuir essa culpa ao condômino. Isso aconteceu já em vários condomínios. O problema é que eu, síndico do prédio, não posso definir por dinheiro, por exemplo, de 144 moradores. Quem foi que fechou o portão? Foi o próprio morador? Foi o temporizador? Foi o porteiro? Você pode acionar o seguro, por exemplo, do condomínio. Aí tem a taxa de franquia para pagar do seguro. Aí não vai valer a pena acionar o seguro porque você vai perder o bônus para a próxima renovação. Então tudo isso o síndico tem que orientar. É a questão da administração, da boa administração, Exato. né? O que nesse caso a gente vai escolher fazer, né? Nesse caso, eu vou ser muito sincero, pelas informações que estão acontecendo aqui, o condômino foi o culpado, né? Ele acionou a porta, porque você disse que está com controle, tem que calcular os 15, 30 segundos, é igual ficar olhando no WhatsApp, por exemplo, e o portão fechar em cima do carro, né? E danificou o portão do condomínio. Agora, eu pergunto os outros, quando a gente fala condomínio, a gente fala todos os moradores. É justo todos os moradores pagar por aquele problema que aconteceu ali? Né? Então os outros moradores vão dizer assim, peraí, mas o que aconteceu? Por que o portão fechou? O porteiro não tem nada com isso, o controle é seu. Foi erro da máquina do portão lá, que fechou antes, por exemplo? Foi, então vamos descobrir, faz um laudo, aí o condomínio paga, porque tem que consertar, sim. Tem que consertar, inclusive, a bicicleta. Então tudo é apurado. Hoje qualquer coisa que você faça, hoje você tem a biometria para entrar no condomínio, aparece lá, 9 horas da manhã, 15 minutos e 32 segundos, entrou alguém no prédio. Então hoje tudo é controlado e com certeza há de se achar se houve algum acionamento mais rápido, não ficou os 15 minutos, né? Aí fica a dica para a telespectadora que perguntou. Gente, eu tenho uma pergunta muito importante já no fim agora do nosso bate-papo, que eu falei que não só para quem mora em apartamento, mas também para quem mora em casa. A gente faz muito disso, pegar lá uma reguinha, né? Pegar uma extensão, ligar um monte de coisa, fazer, se eu usar a palavra, eu vou usar uma palavra aqui também, a gambiarra, né? Coloca ali, deixa o celular às vezes ligado, o conector ali a noite inteira, sai de casa e deixa tudo ligado, contando que o eletrodoméstico está preparado para isso. Qual que é a dica no nosso dia a dia? Quais os cuidados a gente tem que ter em casa para finalizar, por favor? Eu vou voltar Falando em prevenção, Alexandre, eu vou voltar né? numa posição do Sérgio aqui, tá? Que o Sérgio tinha colocado, por exemplo, com relação aos extintores. O que acontece? Quando você for apagar um incêndio elétrico, quando você for apagar um incêndio elétrico, a primeira coisa que você tem que fazer é ir na caixa de disjuntor e desligar a rede elétrica. Perfeito. Primeira coisa, porque se você não desligar, esse problema que você teve aqui, ele vai se estender e pode pegar em outro assim.
Acontece. Então você vai lá, bate a mão. Não consigo chegar lá. Vai lá no corredor, pega o extintor BC e apaga. Ok, até aí tranquilo. O que tem que ser feito? Sempre que você tiver a tomada sobrecarregada, é perigoso, por quê? Porque existe, toda a fiação, ela tem até um certo ponto de carga. Passou daquele ponto, é como elevador. Você botou 8 pessoas, ele anda. Se botar 10, ele para. Basicamente, assim, grossamente falando, é a mesma coisa. Se você sobrecarregar aquela tomada, ela vai ter um aquecimento no cabo. Esse cabo começa a derreter e aí vem a dar o curto. Então, tudo que não for isolado, vai pegar fogo. Você entende? O que é importante fazer? Então, eu vou sair de férias, eu vou ficar 1 semana fora, 3 dias fora, tire da tomada. A única coisa que, felizmente ou infelizmente, você vai ter que deixar, que é a geladeira. Geladeira, ela tem um sistema de surto. Se caso der um curto, ela vai se desligar sozinha. Gás hoje, fogão, muito fogão, ele tem válvula de retenção solenoide, que chama. Começou a vazar gás, ela trava o gás e não vaza mais gás. Eu aconselho, em alguns condomínios que a gente dá uma consultoria, a ele colocar aquele detetor de gás. Perfeito, Aquilo ajuda muito. Eu tenho que encerrar, gente. Eu posso convidar vocês para voltarem, por favor? Vontade, foi um prazer. Acho que esse mesmo tema ainda rende muitas perguntas. Sim, não consegui responder todas as perguntas dos nossos telespectadores, mas meu tempo acabou. Ó, quem quiser entrar em contato com o Alexandre, eu vou deixar o site www.3aconsultoriapredial.com.br. É só .com? Então tá errado aqui. É só .com, tá errado também no GC, não tem o BR, tá, gente? Obrigada, Alexandre, foi um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato com o Sérgio, site www.conase.org.br, certo? Perfeito. Sérgio, mais uma vez, obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Prometo que eu vou trazê-los novamente, tá? Pra gente continuar esse bate-papo. Um beijo grande, até amanhã. Fica com Deus. Tchau.